Olá, bom dia a todos. Eu sou a Renata Magnino, sou responsável pela gestão da casa. Gostaria de agradecer a presença, todos muito bem-vindos, e gostaria de convidá-los agora para o talk com o Christian da Mecal e a Fernanda Marques, para falar um pouco sobre design assinado. Bom dia, eu queria agradecer a nossa plateia presente, quem está acompanhando pela transmissão. Agradecer a Isabela Marques, representando aqui o escritório, Fernanda Marques, arquiteta e sócia do escritório, parceira nossa de longa data, para conversar um pouquinho sobre toda a trajetória de design do escritório e aí eu vou contar um pouco o quanto o escritório também foi super importante para a caminhada de design da Mecal. Então, muito obrigado, Isabela, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Christian, pelo convite. Sou Isabela, prazer para todo mundo aqui. Obrigada pela presença de todos. E a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória no mundo de design. E obrigada pela oportunidade, Christian. E acompanhando até, a gente vai passar um pouco, acho que, primeiro para quem tiver, até para o pessoal se familiarizar, assim, acho que o escritório é super conhecido, é um daqueles casos que acho que todo mundo conhece o escritório, Fernanda Marques, arquitetura, mas acho difícil conhecerem tudo o que vocês fazem. Acho que cada um conhece por um lado, então queria que você contasse um pouquinho para a gente até a atuação internacional, a estrutura do escritório atualmente. Sim. O escritório atualmente, né, conta com 30 anos de carreira da Fernanda. Aqui a gente mostra um mapa geral do mundo, de todas as áreas que a gente já teve a oportunidade de trabalhar. Então, o Brasil adentro, presença internacional, Panamá, Nova York, Miami, Lisboa, Londres. Então, uma oportunidade muito legal, com uma presença internacional. Hoje, a gente também conta com a nossa área de design, bem grande, com uma equipe legal. O escritório, então, conta com arquitetura. A gente tem, então, uma lente multifocal de projetos com que a gente trabalha. Aqui a gente vai contar um pouquinho do design, mas é isso. Contamos hoje com um escritório de 40 arquitetos, bem legal. Uma área dedicada apenas para design também. Uma equipe de 4 pessoas para design. Então, aqui a gente vai conseguir contar um pouquinho mais detalhado essa nossa trajetória. É muito bacana porque, assim, sem dar o spoiler, porque depois a gente vai contar direitinho no começo, mas assim, a gente acompanhou o início dessa trajetória e realmente era... Vários dos arquitetos do escritório participaram da elaboração das peças de design, tal, mas era uma coisa meio que uma célula que estava nascendo dentro do escritório, não assim, não digo separada, mas dedicada, né? Então, aqui, hoje é bacana de ver que vocês têm uma equipe dedicada consolidada, sim, totalmente ao design, né? Sim. Bom, antes, né, como todos devem saber, uma empresa ainda entendendo a necessidade, né, de uma área exclusivamente para design, mas eram todos os arquitetos de criação que participavam, que contribuíam. Continua assim, sendo assim hoje. A gente acha muito importante o input de todos da equipe. Ninguém tem, né, uma área definida 100%. Todos têm a oportunidade de transitar pelas áreas. E é importante, na criação, você ouvir pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, trazendo contribuições e inputs. Mas também é importante você ter consolidar essa área para conseguir crescer também nesse nicho. O escritório sempre foi, eu digo por experiência minha, cada reunião que a gente ia, fora as soluções de desenho das peças e tal, mas eu lembro que eu sempre saía com um caderninho de anotações de referências, porque o escritório todo, e acho que sempre foi um trabalho muito forte da própria Fernanda de não só visitar todas as feiras, mas trazer muitas referências para o escritório, para a equipe toda. Então, eu lembro por mim que, assim, ela citava algumas coisas como a coisa mais natural do mundo, eu parava, pedia para anotar, voltava, pesquisava e tal. Então, isso é muito rico, que eu saía dali imaginando, putz, assim, uma reunião ou duas, o quanto saía de referência para mim, que estava interessado naquilo, eu imaginava na equipe, que estava ali todos os dias. Então, seja o estagiário, seja o arquiteto que já estava pleno, o quanto um vai alimentando o outro, porque você cria uma cultura interna também, que não era só se a Fernanda fosse para a feira, as pessoas continuavam trazendo referência, né? Então, eu imagino, passado todo esse tempo, como é que está lá. Queria me convidar para uma reunião ali, só para escutar um pouquinho o que acontece lá dentro. Não, atualmente, com o mundo, né, mais virtual, trabalho híbrido que a gente adotou, a gente também tem reuniões semanais com todo mundo, apresentando todos os seus projetos, para mesmo todo mundo saber, né, o que está acontecendo e poder ouvir os inputs de todo mundo, porque, como são vários projetos simultaneamente, a gente quer a oportunidade de todo mundo poder contribuir. Não, é muito legal que parece uma coisa natural e automática, mas acho que é uma coisa que tem que se criar. A gente... Sim, uma cultura, né? Sim. Com certeza. Em outros talks a gente falou aí do lado da indústria, de como você tem que criar uma cultura, ou como é o desafio de criar uma cultura dentro de uma indústria,
mas no próprio escritório de criação você também tem que ter esse cuidado, né? De Sim. como você, até para não ficar preso a um material ou a uma linha de ideia, né? Então, pô, super bacana, porque a gente vê acontecendo naturalmente. E ainda falando um pouquinho do tamanho, da abrangência do escritório, eu vi que vocês trouxeram alguns dos... Trouxemos. Aqui a gente mostra um pouquinho dos nossos clientes, né? Até a gente precisa atualizar um pouquinho mais aqui esse slide, já temos outros vários. Mas é um pouco para trazer para todo mundo aqui, a plateia que está assistindo, toda a nossa trajetória de 30 anos de carreira, que não nasce da noite para o dia, né? É um trabalho feito, é uma maratona, não um sprint que a gente fala. Então, é um trabalho feito a 40 mãos, e aqui é só para evidenciar um pouquinho tudo isso. E aqui os prêmios também, que a gente já ganhou. Temos vários de design também que ganhamos, além dos de arquitetura. Prêmios internacionais, que também foram muito importantes para comunicar o nosso projeto internacionalmente. E foi muito legal ver a aceitação, né? No próximo slide, a gente consegue ver as revistas às quais a gente foi publicada. Então, aqui a gente tem os prêmios ainda, que mostram um pouquinho detalhado, que a gente vai também destrinchar um pouquinho sobre os prêmios de design aqui. Mecal teve o privilégio de ganhar 2 junto com o escritório. Vão aparecer ali. Sim, 2 juntos. Até um meio inesperado que eu conto quando aparecer ali, mas que foi uma surpresa muito boa para nós. E até eu te pergunto assim, o papel das premiações, né, assim, para um escritório ou para um designer, enfim. Aqui no caso, o escritório já veio crescendo, já era um escritório consolidado, tal, mas acho que é uma coisa super importante o prêmio tanto pelo reconhecimento, mas também até talvez pelo desafio para a equipe, né? Eu fico imaginando você trabalha num escritório tão premiado, você já de saída se cobra, não que seja que, mas você já estabelece um padrão de falar, não, vamos ter que buscar de novo, de novo, de novo. Então acho que ajuda essa cultura de quem está participando ali tentar colocar um parâmetro mais alto. Ele começa a se comparar com todos os escritórios do mundo porque ele quer um prêmio internacional, valia todo mundo. O interessante é que em cada inscrição que a gente faz, é uma oportunidade de revisitar esse projeto, né? Eles pedem para você fazer um portfólio legal. Então, acho que é toda a parte de comunicação que a gente fala aqui, né? Não só o nosso papel como arquiteto, mas de como que a gente vai comunicar esse trabalho para as premiações. Então, é sempre um novo estudo poder levar isso para as premiações e ser reconhecido por esse trabalho. Acho que a gente tem aqui o IF Awards, que é um dos mais importantes, o Red Dot, que a gente também ganhou. Então, parabéns de novo. Obrigada. Aqui, como eu estava falando, das publicações internacionais, que foi uma maneira foi legal ver a aceitação que a gente teve fora, né? Revistas como o Wallpaper, Interne, aqui também super publicações internacionais, nacionais na revista Casa, e também, de novo, como é importante a gente sempre estar comunicando esse trabalho para todo mundo, né, ter essa visibilidade. Não, e aí eles vão, assim, o próprio mercado e todo mundo que participa ali vai entendendo essa abrangência do escritório, né? Sem dúvida, assim, na parte de arquitetura já era super reconhecida, mas também nas publicações, acho que muita gente se surpreendia talvez no começo, mas hoje já é uma coisa, pode ser até que já tenha novos entrantes no mercado que vão conhecer Fernanda Marques pelo design e depois pela arquitetura, que isso é muito bacana também, que era o objetivo lá no começo. Eu lembro nos primeiros projetos que a gente participou, e aí vem a história da referência. O escritório todo tinha muitas referências dos grandes escritórios internacionais, e eu lembro da própria Fernanda explicando isso para nós, que era um projeto do escritório, porque ela tinha demanda de peças de design, mas tinha, às vezes, a dificuldade de criar, porque assim, o cliente até quer algo inovador. Aí, quando ele vê algo que ele nunca viu, ele não sei se ele se arrisca. Então, ela já tinha essa experiência pelos clientes dela e via os grandes escritórios lá fora, assim, multidisciplinares. Então, assim, eram escritórios de criação, que seja de arquitetura, design de interiores, design de produto. Trabalhando em todas as escalas. E que aqui no Brasil você não tinha ainda, na época, escritórios, nem sei se tem tantos também, assim, multidisciplinares nesse nível, sendo premiados tanto pela arquitetura como pelo design, reconhecido pelas publicações internacionais. Então, assim, é um caminho longo, que, como você falou, você tem que saber comunicar aquilo, e não só comunicar, mas o projeto tem que ser muito completo, né? Você pode ter uma peça maravilhosa, se ela não tem um conceito por trás, se ela não tem uma história, se ela não, e você não consegue comunicar aquilo, e onde você expõe,
até dizer não para alguns lugares que você não vai expor em tal lugar, porque é uma percepção diferente. Então, é um trabalho que, assim... Com toda certeza. A gente reconhece que a arquitetura está num momento muito bom hoje. Antes, né, a gente estava lutando para ser reconhecido apenas pela arquitetura, mesmo os arquitetos, né, que hoje em dia são contratados para fazer apartamentos de qualquer metragem, porque as pessoas valorizam isso. E, desde então, também vem começando um movimento muito legal com o design, que a gente fala que veio de fora para dentro, que o design também é reconhecido, super valorizado, né, como a Mecal, que também percebeu isso logo atrás, que a gente precisava valorizar o design. E, hoje em dia, o design é quase como uma obra de arte, muitas vezes, também, né? E está em tudo que a gente... A Apple, né, que lançou um novo iPhone, agora está em tudo, a cadeira que a gente está sentada. Então, acho que está num movimento muito legal de ter um design brasileiro muito forte, que a gente está vendo, e acho que está indo para um caminho muito legal. Muito bacana. Então, a gente aproveita para contar o início dessa história. Como a gente consegue contribuir um pouco para o design brasileiro. Sim. Aqui. E é isso, como eu te contei, assim, para nós foi super impactante na época e abriu várias portas, até contar um pouco pelo lado Mecal, porque a gente sempre trabalhou com o escritório muito nas exposições, então, e sempre tinha uma demanda de, claro, você numa exposição tem essa liberdade para mostrar algo novo, então a gente já tinha feito bancadas como essa, em formas diferentes e tal, e não como essa mesa do Royotaki, mas a bancada ali de cozinha. E a Fernanda trouxe, foi nesse momento que ela trouxe essa proposta, ela falou, olha, tinha um projeto de uma cozinha, mas talvez não tradicional, porque ela sempre trouxe inovação e tal, mas aí ela contou esse projeto dela de longo prazo do escritório, de começar a se posicionar como design, de algo mais impactante e tal. E eu vou ter que encurtar muito a história, que foi uma jornada até para a gente conseguir fazer, não só tecnicamente, e aí você conta um pouquinho do conceito arquitetônico e de design de interiores, mas fez com que, foi uma jornada longa, mas fez com que a gente até se aproximasse muito mais da usina produtora do inox no Brasil, que é nossa fornecedora há anos, mas que eles também não tinham, eles tinham esse desejo de mostrar aplicações de inox, tinham até um departamento para divulgação de utilizações não usuais de inox, alguma coisa assim bem, só que não tinha vazão para aquilo. Então a gente falou, olha, não sabia. Olha, tem um escritório que está com uma ideia bacana aqui, tem uma certa visibilidade, vai estar num evento aí com 200 mil pessoas, que tal? Também estou encurtando a história, que não foi tão simples assim, mas culminou com esse projeto que para nós foi o primeiro direcionado 100% a design, que era uma coisa não diretamente ligada ao nosso core business ali das cozinhas e tal. Então, hoje é uma coisa totalmente compreendida. Na época era uma coisa, para que a gente vai fazer? Tem mais inox ali, não cozinha, do que cozinha dentro do que a gente fazia, porque a gente também se entendia muito como excelência na fabricação de produtos em inox para cozinha. E a gente já estava mostrando isso, tinha uma bancada bacana e tal. Mas é bacana quando as empresas, seja um escritório, seja uma indústria, se propõem a quebrar o próprio paradigma, principalmente quando dá certo lá na frente. Agora a gente conta e tal. Esquece as dificuldades da então, mas é um processo trabalhoso e que leva muito tempo mesmo. Então, assim, a gente realmente fica muito feliz. Eu brinquei com você que a gente fez uma reunião virtual com o escritório, a parte de interiores, recentemente, do escritório. Eu trouxe muito desse projeto, porque muitos talvez nem acompanharam isso na época que a gente fez e tal, mas é uma construção diária que vale muito a pena. Então, assim, é trabalhoso, mas eu só estou falando que é trabalhoso para não desistir quem estiver nesse caminho, porque realmente é muito recompensador. Sim. Não, aqui é uma casa-cor que a gente fez, onde a gente teve a oportunidade de ousar, né? Porque numa amostra você consegue realmente representar aquilo. Você não tem um cliente final, então foi uma oportunidade muito legal que a gente queria criar um elemento com a nossa identidade. E na hora o que veio em mente foi o aço inox mesmo para a gente trabalhar, fazer um contraponto com esse loft que a gente criou, que era um pouco rústico, né? Tem pilares, troncos de árvore, uma madeira de demolição no piso. Então, em contraponto, criamos essa estanteria, né, que cruza todo o espaço. Ele recorta o espaço. Ora, ele é uma estante para livros. Ora, ele é parte da cozinha. Então, ele integra todo o ambiente. E a ideia era criar essa estante multifacetada, né, de inox, que, como vocês conseguem ver, traz uma iluminação para o ambiente diferente. É uma nova superfície, uma superfície que, quando rebate a luz,
você consegue ver as diferentes nuances, né, de cinza maravilhosa que o inox traz. Então, foi muito feliz esse projeto. E as eu acho que eu me lembro que a parte mais difícil, ou desafiadora de criar essa estante era a dobradiça do inox. Sim, sim, sim. Justamente porque cada dobradiça aqui tem uma angulação diferente. Então, esse foi o grande desafio. Não, em todas elas, até convido, no showroom da Mecal, a gente tem ainda montado parte dessa estante, vamos dizer assim, porque ali ela está como um painel, ela está meio ressignificada, mas dá para ver de perto. Tinha muito desafio. Em cada pirâmidezinha daquela, você tem parte dobrada e parte soldada, e é muito... E por isso que a gente começou a fazer esse tipo de projeto e seguiu, porque, através disso e das peças que vocês podem ver depois aqui expostas, é uma maneira mais fácil de mostrar o caráter artesanal do trabalho da Mecal. É super preciso, super tecnológico, mas muito artesanal ainda. Então, assim, é uma forma diferente. Sim, as soldas quase imperceptíveis, sim, né? Em todas as vezes a gente chega a brincar com quem vai lá para tentar descobrir qual é dobra e qual é solda. É muito de segredo industrial nosso. Mas o que é muito bacana, que você até falou aqui, eu tinha passado, que assim facilitou muito o projeto, porque a gente percebeu que vocês realmente gostavam e gostam do material aço inox, porque às vezes a gente está envolvido em projetos, não que não goste, mas não era a primeira opção, ou porque é o único material que viabiliza tecnicamente, mas é muito bacana quando o profissional vem buscar porque já tem já consegue apreciar o material. Como você falou ali, de cada faceta fica até mais forte, mas a direção de escovamento de cada uma, então cada faceta de cada pirâmidezinha dessa, ela é escovada em direções diferentes. É muito sutil, mas a luz bate e reflete diferente, você vai vendo, você nunca vê a mesma tonalidade nas três faces, então você não percebe esse detalhe, mas quando você está num painel enorme desse... Acho que tem um close aqui também, se você dá um... Isso. Então, vocês imaginam, o pessoal técnico está aqui, depois a gente dá uma salva de palmas para eles, porque assim, foi uma coisa que valeu o esforço, mas foram bastante esforçados. Tem um ali que eu... Aqui a mostra Black que a gente fez com a bancada de cozinha, que eu acho que é o modelo que a gente tem lá na frente, aqui da loja. Parte dela, sim. Sim, parte dela. Então, aqui nessa mostra, a gente também quis trazer o inox para a cozinha. A gente acha que o inox é um elemento que, como a gente gosta sempre de trabalhar o mesmo material em diferentes ambientes para criar essa integração visual, o inox é um material legal para você brincar com isso. Então, a ideia aqui foi criar uma bancada de cocção toda em inox. E o desafio aqui foi fazer o inox ficar curvo, nesse caso, né? Então, eu tento encurtar a história, mas acho que ela encurtou um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho, que valoriza um pouco. Porque, assim, o primeiro projeto em conjunto foi aquele todo facetado, a estante, foi um sucesso, porque, assim, capa de todas as edições, isso é bacana também numa casa cor, você tem aquela... Qual o ambiente que mais chamou a atenção? Então, ela foi capa das matérias, assim, se não todas, de 90% daquela edição de casa, porque realmente era muito impactante. E dali surgiram, que depois vão aparecer o banco, surgiram derivações daquela forma facetada. Na época, eu lembro que a gente ficou super feliz, porque até a própria decoração interna do escritório virou uma representação daquela estante. Sim, e papel tal. de parede que a gente fez. Então, elas fizeram um papel de parede daquilo. Então, a gente explorou bastante o facetado. Aqui a gente está mais nas mostras, vai voltar para essas peças. Mas, depois de ter feito o banco, painel e diversas variações do facetado, a Fernanda chegou para nós e falou, então, agora acho que o facetado, vamos para um novo desafio. Era o curvo. Que o facetado, você vê assim, tem um volume de trabalho, realmente foi muito trabalhoso aquilo, mas é uma coisa mais controlada. Assim, ela era não simétrico, então teve todo um cálculo de cada uma, como é que elas encaixavam. Então, mas era corte, dobra, solda, assim, aplicada de uma forma diferente, mas é o que a gente faz sempre. Na hora que você vai para a parte curva, e é um curvo também, não é que é um círculo perfeito, é um curvo orgânico. Para você controlar uma chapa de aço, que é muito pesada, foi um desafio que, de novo, eu agradeço aqui as cabeças técnicas, aqui temos duas que abraçaram a ideia, mas foi um desafio que depois a gente vai poder ver o resultado. E aí, desse projeto, aí você puder contar um pouquinho... Não, e desse projeto específico de cozinha, porque a gente ia fazer, na verdade, era uma cozinha na Mostra Black, uma mostra super bacana na época, ali em São Paulo e tal.
E a Fernanda queria buscar algo diferente, ela queria, de início, uma peça curva, mas uma peça escultórica, seria uma peça de design no ambiente. E foi evoluindo, porque o controle, por incrível que pareça, esse controle da curva não simétrica, ela era, assim, não vou dizer que é mais fácil, mas é menos complexa numa peça maior. Só que a peça maior começou a virar uma escultura que ia roubar a cena. Então, eu falei, bom, por que não fazer uma ilha de cozinha escultórica, e virou essa peça. E que, através dela, aí você pode contar um pouquinho, a gente acabou sendo finalista da Interior Design americana, acho que vai, não sei se ela aparece aqui especificamente. Aqui a gente tem o Interior Design, a premiação que a gente ganhou dessa bancada. E o que a gente conversou aqui, o interessante é que, a partir da primeira experiência que a gente teve trabalhando com uma lente menor, né, a gente começou a partir, então, para bancada de cozinha, que a gente desenhou. Mais para frente, a gente também vai ver outras possibilidades que a gente estressou com esse mesmo desenho, modulando, levando para uma escala menor. E sempre em mente que, assim, basicamente, o design segue a mesma linha de pensamento de arquitetura, né? A gente está sempre pensando quem vai usar, como que vai usar, na ergonomia. No fundo, é a mesma linha de pensamento numa escala, numa lente menor, que a gente vai trazendo, que a gente só vai afinando de aqui, então, depois que a gente conseguiu entrar nesse design, que a gente gostou muito. É interessante, eu comentei essa, que foi uma surpresa agradável, porque, assim, a Interior Design é uma das publicações super importantes americanas, e esse prêmio, especificamente, estava numa categoria de soluções de cozinha mesmo. Então, quer dizer, participaram empresas italianas, americanas, de cozinhas planejadas, e a nossa solução da ilha foi premiada ali como algo novo, inovador, que não era um intuito, a gente não estava propondo você usar uma ilha daquela forma, era para uma exposição e tal. Mas aí também nos chamou a atenção, que ainda era o começo desse trabalho, o quanto a questão de design bem aplicado e feito da maneira correta trazia para a empresa, tanto de visibilidade como de interesse, porque aí vários dos designers que hoje fazem parte do nosso dia a dia, eles que vieram nos procurar, ou porque tinham até um certo receio do inox, porque já tinham visto o inox mal trabalhado. E quando começaram a ver o inox trabalhado dessa forma, não, esse inox eu gosto. E aí chegaram até nós. Então, foram muito importantes esses projetos com o escritório. É uma maneira de se desafiar, né, na questão como fabricante. Sim. Aqui a gente vê um pouquinho mais um outro ângulo, né, dessa amostra, da bancada. Como ela era ambientada mesmo, e é o que era a proposta ali, como uma ilha realmente de cozinha. Aqui a gente traz, então, uma síntese da linha de inox que a gente estava vendo até então. E a gente começou, nesse momento, a se questionar como que a gente poderia trabalhar mais com esse mundo do design que a gente estava adentrando. A gente já estava com essa ideia das rochas naturais em mente, que foi o que nos trouxe as multifacetas do inox na estante. E daqui, então, a gente começou a destrinchar ela em módulos, que a gente vai ver mais para frente, acho que era uma síntese, do inox, do morfo, para chegar na nossa forma final. Aqui são os bancos geomorph, que começamos, então, a levar para essa escala menor de banco, que também é um elemento que pode ser tanto um banco quanto uma obra de arte, digamos, pode ser trabalhado de diversas maneiras. Ele é modular, então, a gente vê como essa forma contínua de módulo, você pode adicionar quantos você quiser, então, personalizar para o seu ambiente. Aqui a gente vê ele ambientado em um projeto nosso, que a cliente optou por realmente expor como uma obra de arte. Aqui a gente vê a bancada de cocção que vimos anteriormente, numa escala menor. A gente trouxe para um banco também, trazendo as modulações, né? E modulação é uma coisa legal de discutir no design, porque é bem importante você sempre pensar na modulação. O fabricante gosta, ele quer ver elementos modulares com os quais o cliente mesmo pode trabalhar e personalizar. Mas nessa da modulação, até vou voltar um aqui, que essa peça, por exemplo, ela é modular, então, assim, a repetição na fábrica ela é importante, mas eu acho muito bacana, e isso é um dos méritos do escritório, que, assim, vocês conseguem criar peças que são modulares, mas elas não têm cara de padronizadas.
Até tem algumas que eu sou fã ali da parte da Solário. Então, justamente por isso, você pode montar de inúmeras maneiras. Eu entendo como fabricante que aqui eles têm, sei lá, 5 ou 6 peças que eles repetem, mas do jeito que vocês desenharam, ela não fica com uma cara a ideia... seriada ou fixa. Mesmo nesse simétrica. banco, ele não é simétrico, mas você pode montar ele em linha, você pode espaçar um pouco, você pode colocar... E se você só virar ele começa a fazer uma curva. Então, você pode fazer uma curva, um S, mas ele está longe de parecer algo simétrico e modular, mas ele é totalmente modular. E isso me chamava a atenção muito na época, e eu vi que é uma coisa em todas as peças que vocês criam. É sempre uma linha de pensamento. A ideia é sempre trabalhar com Desculpa, 2 módulos diferentes, 3 módulos, com os quais eles se repetem e criando uma análise combinatória, como você consegue ter um jogo legal para brincar. Esse orgânico, a gente tem 3 versões dele aqui também expostas, logo na saída vocês podem verificar, e que também tem uma modularidade. Esse que, tecnicamente, ele é bem mais complexo do que aquele grande, porque justamente por causa da escala, e você não consegue prever muito como a chapa ela vai se comportar, porque assim, a própria chapa de inox ela tem um certo veio, ela tem uma certa tensão dela que assim não é tão precisa. Então, tem um trabalho artesanal ali também, até de preparar essa chapa antes e tal. E aqui a gente consegue ver a assimetria mesmo na curva, né, que é o que a gente estava procurando, e como cria um nuance diferente de cor, como o inox trabalhado curvo traz uma leveza, parece, ao invés daquela multifacetada. Então, aqui a gente parece um outro material até, né? Aqui foi numa Made que a gente expôs com a Mikal. A gente vê o banco organic modulado aqui. Expomos de uma maneira mais brincando. Aqui a gente consegue ver alguns outros elementos que a gente foi criando atrás da foto. O aparador, que a gente vai mostrar um pouquinho mais detalhado. Aqui a estante na parede de livros. E mesmo nessas peças curvas, aqui dá para perceber que elas têm um encaixe, uma modularidade, mas a gente não força que ela seja usada encaixada. Então, qualquer uma delas, aqui, por exemplo, elas estão expostas independentes uma das outras, então elas funcionam de forma independente. Se você encaixa, é bacana, porque dá para ver que houve um pensamento ali, mas isso é muito bacana, que eu vi se repetindo em muito dos trabalhos de vocês. Aqui a gente mostra numa SP Art, onde a gente decidiu trazer os outros bancos o banco orgânico, que a gente trabalhou com outros materiais. Então, aqui a gente vê na sequência atrás o banco orgânico em concreto. A gente tem aqui um banco orgânico em inox e a sequência em mármore, que a gente trabalhou com a Michelangelo. Então, também foi muito interessante levar esse desenho para outros acabamentos e materiais, que é sempre uma nova... A gente fala que, quando você vai começar um projeto, né, com o fabricante, tem que entender os limites, o leque de tecnologia que esse fabricante tem. E, no caso, com concreto, a gente foi à fábrica da Solarium, teve que criar uma forma diferente. Com a Michelangelo, que eles fizeram um bloco todo de mármore com um corte a laser. Então, foi uma experiência super legal também. E a ideia assim, de misturar, né, esse produto final, que eu achei que foi muito feliz e que ficou bem legal. Aqui a gente vê, então, uma escala menor ainda, né, uma arandela que a gente criou do nosso desenho Geomorph. A ideia era criar essas facetas vazadas para que a luz emanasse de uma maneira bem diferente, né? A gente vê essa luz lavando a parede com os vazados da arandela. E isso foi muito bacana, que assim, foi o primeiro projeto de iluminação que a gente participou, e a preocupação tanto com a luz que ela ia emitir, quanto o jogo de sombras. Isso era muito bacana, porque o corte entre as chapas, ela não era toda fechada, soldada, mas isso eu lembro assim que me chamou muita atenção, você ter a preocupação... Um projeto de iluminação, com a luz caso, e com a sombra que ela produzia, que às vezes é até mais bonita, né? E o caso de você ter que encapar, né, essa luminária para não ofuscar. Então, é todo um projeto de iluminação que vem também. Sempre que você vai mudando as matérias, por mais fácil que possa parecer falando agora, é sempre um novo estudo que você tem que ir a fundo lá no detalhe. Aqui a gente vê o aparador. Então, a gente traz o desenho geomorph para superfície vertical, novamente. Aqui a gente cria, então, uma face plana para a gente poder usar como apoiar alguma
decoração, usar como um buffet. E aqui, então, novamente, a gente faz um aparador modular, que o cliente pode colocar na residência dele com a modulação que ele quiser, com o comprimento. Então, é bem interessante também. Aqui a gente entra, então, para o nosso Banco Organic, que foi também uma junção de todas aquelas ideias que a gente já foi criando a partir do desenho comical. Aqui a gente faz, então, um desenho côncavo e curvo de facetas de madeira e toda em volta por um esqueleto de inox, que a gente consegue ver. Acho que a gente consegue ver melhor na próxima foto. Vou pedir uma ajuda ali. Pronto. Boa. Então, aqui a gente teve a oportunidade de expor o banco na Bienal de Arquitetura. Aqui a gente vê, então, as formas côncavas e ora convexas do nosso banco infinito. O esqueleto de inox, que, então, a gente traz ele recortando o elemento e acabando aqui na frente com essa faceta. E esse jogo de luz que, então, agora a gente faz com a madeira mesmo. Ficou... Esse, no caso, foi uma peça única, ou ela virou um produto? Ela é modular. Mas, assim, foi uma peça única como um design art, ou ela foi, até uma dúvida, ou se ela virou produto por alguma marca? Ela virou produto. A gente ainda não tem um fabricante definitivo, mas sempre que a gente quer emplacar em algum projeto, a gente tenta viabilizar, mas ela virou, sim, um produto. E ela é executada como uma peça única? É executada como uma peça única. Legal. E eu acho que eu também não comentei, mas ela é modular. Cada parte côncava ou convexa, ela é solta e você consegue encaixar ela. Muito legal. Aqui a gente vê um ângulo diferente. Então, foi bem legal participar dessa Bienal, que as pessoas se sentavam no banco, foi uma experiência legal. Aqui é um trabalho que a gente fez com a Breton, as mesas de coleção Serras. Aqui a gente trabalhou com uma madeira bem diferente, uma madeira que tinha as ranhuras bem aparentes, uma madeira carbonizada, e a gente teve a chance de trabalhar aqui com mármores, o mármore Patagônia, um latão batido aqui. Então, foi um produto bem diferente. Acho que temos mais fotos aqui. Aqui, então, a gente tem uma linha geral de mesas. Essa seria uma mesa de jantar. Aqui a gente escolheu trabalhar com esse pé, né, para uma ergonomia na hora de sentar. Conseguimos encaixar, então, todas as cadeiras de jantar. A gente também trabalha a madeira em outras cores. Aqui a gente vê a carbonizada. Também temos a madeira marrom. A gente pode, sim, também escolher o tampo de mármore, mas, no caso, a gente quis usar o mármore Patagônia, bem lindo, com essa textura diferente. Aqui a gente vê as mesas de centro, com um latão batido. Aqui, então, a gente já vê a madeira com uma textura diferente, essa cor metalizada, junto com o mármore verde que a gente quis colocar. É uma mesinha lateral. E essas estão em linha ainda? Estão em linha na Breton, essas. E a gente também está desenvolvendo... o importante, assim, é sempre ter o seu carro-chefe, digamos, né? A partir dele, você vai criando... a gente, então, está fazendo elementos mais básicos agora, então, uma madeira mais normal, né? Para conseguir ter um pouco mais de volume na hora de vender. Então, a Breton sempre pede isso para a gente, algo que a gente aprendeu com eles bastante também. Então, a gente tem nosso carro-chefe e, a partir dele, a gente fica destrinchando mais ainda esse desenho. Vai tendo umas coleções daquela edição principal, né? Aqui, de novo, estressando os nossos projetos, que é sempre uma oportunidade de fazer um novo design nosso. Aqui, no caso, é o nosso projeto Groenlândia. E a gente tinha um living bem comprido, onde a gente queria colocar um aparador que ocupasse o perímetro todo desse living. A gente desenhou esse Golden Cabinet, então, com essas ranhuras de latão, todo em frejó. A ideia é que ele fosse um bar, então a gente consegue abrir... Acho que a gente tem uma outra fotinha. A gente abre... A gente consegue, então, colocar os copos. Nesse central, o cliente colocou as bebidas dele. Então, a ideia foi personalizar um bar para os nossos clientes também. Aqui a gente vê o detalhe das bebidas abertas, então, né? E isso é muito bacana, que assim, foi o que originou, que a gente conversou lá atrás. Já existia essa veia no escritório de, às vezes, uma peça autoral para um cliente, para uma demanda dele.
que assim, o escritório poderia simplesmente buscar no mercado aí de N fabricantes, mas já tinha essa veia de fazer vocês mesmas e aí evoluiu para tudo que vocês estão fazendo, né? Sim. Não, como qualquer arquiteto, a gente olha aquele layout e fala, nossa, a gente queria muito um aparador, né, magrinho, que ocupasse esse perímetro todo, e já com desenho em mente. Então, a gente, hoje em dia, vê toda a oportunidade de um projeto residencial como algo novo para inovar, né? Os clientes estão abertos para isso, então é o que a gente tenta em todo projeto emplacar. Aqui a gente conta um pouco da nossa coleção Tumbira. Aqui, a Fernanda e eu, na Amazônia. A gente foi até lá e teve a oportunidade de trabalhar com a comunidade ribeirinha Tumbira. O Rosenbaum chamou a gente para trabalhar, Marcelo Rosenbaum, arquiteto, chamou a gente para trabalhar no movimento A Gente Transforma lá, onde ele ensina as comunidades ribeirinhas a como utilizar a sobra do manejo da madeira deles, que eles utilizam para construir a comunidade deles. Então, lá a gente foi lá na fábrica do Manuel Guedes, sim, onde ele construía navios, na verdade, mas agora era uma fábrica que estava, marcenaria que estava sem uso. Então a gente foi lá, viu o maquinário, desenhou em loco uns vasos com a madeira roxinha, que a gente vai ver mais para frente como ficou finalizado. E podemos ver aqui então esse jogo legal de alturas diferentes que a gente fez com os vasos, essa ranhura aí embaixo. Ora fosco, ora polido aqui em cima. E foi muito interessante poder ter tido a oportunidade de trabalhar com essa comunidade. O Rosenbaum vende atualmente todos esses produtos aqui em São Paulo, na feira dele, e todo o lucro volta para essa comunidade, então é um trabalho muito interessante que ele faz. Aqui é um outro desenho dessa mesma madeira roxinha, então a madeira tem essa cor, que é muito linda. E aqui, de novo, um outro desenho. E também tudo isso para chegar na coleção Tumbira, que a gente fez para que a gente fez para St. James, que também veio desse desenho. Então, a gente ficou se questionando o que a gente poderia fazer com esse desenho, que a gente achou tão interessante, que a gente trabalhou junto com a comunidade de Tumbira. E de lá, então, a gente foi conversando com a St. James e chegamos, então, nesse desenho, que pode ser... Primeiro momento, é uma luminária, ou pode ser um vaso. Nesse caso, então, a gente representou colocou umas flores bem bonitas. Aqui a gente vê ele banhado em prata, ou aqui em latão. Acho que a gente pode ver. Acabou de ser lançado, então, aqui, primeira mão para vocês. Aqui a gente vê ele como luminária. É a primeira luminária que a St. James faz, então também foi um super desafio. A gente queria dar um jeito de esconder esse cabeamento da luminária, mas era uma minúcia de detalhe que a gente ainda não tinha trabalhado com, mas foi super interessante. Aqui, nesse caso, a gente também foi visitar a fábrica da St. James, ver tudo que eles tinham de tecnologia, e tivemos, sim, que fazer várias alterações no nosso desenho, mas e encontrar um parceiro de iluminação para fazer esse acrílico leitoso que rebatesse a luz de uma maneira que ficasse bonita. E a gente falou das referências e tal, a St. James é um caso bacana para se pesquisar como indústria, porque é uma indústria originalmente de prataria super Sim. clássica e super tradicional, e já vem há um tempo Investindo em design muito investindo forte. no design. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e vi o desafio também que para sair um pouco daquele tradicional que eles faziam, acho que hoje eles já estão mais familiarizados com isso, mas é sempre um desafio muito grande e é uma insistência da empresa em seguir aquele caminho, mas foi muito bacana em Milão, eles estavam expondo em Milão nesse ano, então é legal, não só estão levando o trabalho deles para lá, mas o trabalho dos designers brasileiros. Agora esse daqui está na Maison e Objet também, que eles estão lá. Está lá legal. na Maison e Objet, então é muito bacana como referência de pesquisa St. James, porque assim, a gente admira muito o trabalho deles. Aqui, então, a gente vai diminuindo um pouco a nossa lente, mais ainda. A gente fez uma coleção de joias para a marca Grift. Aqui era basicamente para mostrar para vocês que todos os nichos com os quais a gente já trabalhou, né, que é bem legal no design de produto você ter essa oportunidade de trabalhar com joias. Foi algo que nunca nos ocorreu. Acho que a gente tem mais uma foto aqui delas em uso. Tem uma pulseira, um colar, um brinco. Então, foi uma oportunidade bem interessante. Aqui também fizemos uma sapatilha para a Tatiana Loureiro.
de novo trazendo o desenho do Banco Geomorph lá de trás. Então, foi super legal ter essa oportunidade. E, de novo, também, agora no mundo da moda, né, que é um outro tipo de produção, mas bem legal aprender. Aqui a gente vê a linha de cerâmica de revestimento de parede que a gente fez para a Solarium, que a gente também já tinha discutido um pouco antes. A gente traz um pouco o nosso desenho geomorph de facetas. E aqui, como eu falei, a ideia era brincar com 3 formas e cores diferentes, como eles podem trazer diversas possibilidades para você revestir. Aqui a gente tem outra. Eu acho que tem outra. Isso. Então, a ideia era dar a possibilidade, aqui de novo, para o cliente poder brincar com a parede dele da maneira que ele quisesse. Já vimos várias outras possibilidades que nós nem havíamos pensado ainda, que mesmo os clientes mesmo fizeram. Aqui uma outra linha que a gente produziu para a Solarium, de concreto, a linha Pixel, onde você também pode brincar com as formas, criando desenhos. E aqui é o nosso último slide, quando a gente fala do futuro, que a gente colocou para vocês novidades por vir, que a gente está sempre tentando se manter no digital agora, se solidificar, deixar uma pegada digital maior ainda. Aqui é uma novidade, que ainda nem lançou, mas a gente vai fazer uma mesa de xadrez. Estamos tentando levar ela para o metaverso, toda uma ideia de como a arquitetura também é uma linguagem, né, virtual, que a gente tem a oportunidade de só nós sabermos. Então, era essa a ideia. Muito bacana. E ali, assim, só aquela na Solarium, quando passou, que essa que eu tinha comentado, até achei que a gente teria mais fotos, mas eu já vi muitas paginações desse produto e já está há um tempo no mercado, até não sei se ele continua em linha ou não. Continua em linha, todas da Solarium continuam. E sempre me chamou muita atenção, eu achei que a gente teria fotos de outras paginações justamente por isso. Você tem, acho que, 5 ou 6 elementos repetidos, você muda um pouquinho a cor, mas assim, te dá uma infinidade, não te dá a sensação de algo simétrico, então isso foi uma coisa que foi muito bacana de ver tempos depois esse mesmo approach de vocês de conseguir uma modularidade não óbvia. Isso é muito bacana. E a gente tinha pedido uma provocação de futuro, não achei que a gente ia parar lá no metaverso, mas foi muito legal você ter trazido. E claro que novos projetos, enfim, muitas vezes, como vocês trabalham com empresas grandes, tem toda uma questão de confidencialidade e tal, mas muito bacana ver assim, o estágio do escritório. Eu até me chamou a atenção quando eu entrei, que até o próprio logo estava atualizado, isso era uma mudança de estrutura, mas acho que representa uma evolução constante, e isso é bacana do escritório também, que quando você tem um escritório tão consolidado e tão reconhecido, às vezes acaba se acomodando, né? E é uma coisa que, assim, é um mérito de vocês ali, de estar sempre se empurrando. Sempre está se renovando, né? Sim, senão todo mundo pode ficar para trás uma hora. Não, e parabéns, porque assim, é fácil de falar, mas difícil de fazer, então muito bacana. Então, eu queria te agradecer. Acho que a gente cobriu, a gente falou demais, não sobrou pergunta, não sobrou dúvida. Queria te agradecer muito, parabenizar mesmo pelo escritório e eu fico muito feliz em ver assim, o caminho do escritório, porque, de novo, nos ajudou muito. Então, eu sempre falo oficialmente isso, assim, as experiências que a gente teve com o escritório nos impulsionaram nesse caminho que muito da Mecal hoje é reconhecida por essa produção de design, então foi muito bacana e fico feliz que a gente continue e possa renovar em novos projetos. Sim, por favor. Obrigada pelo convite. Só na conversa. Obrigada por todo mundo que veio aqui ouvir. E queria só agradecer a Docol também por nos receber aqui e convidar nas referências que a gente trouxe também, visitar o site da Docol, principalmente o projeto Domus, que é o projeto de design assinado. Várias das peças estão aqui expostas, e não como obras de arte, mas como produtos de pronta entrega para você levar. Então, um trabalho muito bacana de você fazer em alta escala o design assinado e valorizando o design autoral brasileiro. Então, é muito bacana vocês pesquisarem lá o projeto Domus. Obrigado a Docol por receber a gente. Obrigado. Obrigada, Docol. Obrigada a todo mundo.